Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We have a very practical piece of scripture. Neste momento, nós vamos estudar juntos uma passagem da Escritura que é muito prática. Muitas vezes, precisamos de passagens que nos falem não apenas a verdade bíblica, mas também como implementar esta verdade em nossa vida para que se torne realidade aquilo que Deus quer. Então, faça a si mesmo uma pergunta muito importante. Será que eu quero os propósitos de Deus na minha vida? Será que estou comprometido com a sua vontade? Então, se você fizer essas coisas que Paulo vai nos revelar, você vai se perceber sendo transformado, verdadeiramente sendo um recipiente do poder de Deus, da provisão de Deus, da perspectiva de Deus, para que você possa fazer a sua vontade e manifestar-lhe a glória. É exatamente por isso que somente você foi criado por Ele, mas porque Ele enviou seu Filho a este mundo para que você possa representar para outros a glória de Deus. Para que sua vida seja uma influência sobre eles, de forma que eles também experimentem a vontade de Deus. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Repetindo, Romanos, capítulo 12. Nós vamos começar no versículo 14, onde, novamente, Paulo vai nos apresentar algumas instruções muito práticas. Antes de tudo, não é difícil entender essas coisas, mas se as implementarmos em nossa vida, se nós as aplicarmos à nossa situação diária, ficaremos literalmente surpresos sobre como Deus vai se tornar vivo em nossa vida e como a presença dele será experimentada nas várias situações com que nos deparamos. Assim, olhe comigo para o primeiro versículo, o versículo 14. Paulo diz: abençoem aqueles que os perseguem. Essa é uma maneira totalmente diferente de pensar da do homem natural. Para aqueles que estão no natural, não caminhando no espírito, se alguém os estiver perseguindo, essas pessoas vão responder mais ou menos da mesma forma. Elas vão ficar com raiva, elas vão querer se defender e vão querer colocar neles aquele mesmo tipo de dor, de sofrimento, de desconforto, seja o que for que eles estiverem sentindo. E nós vemos isto acontecendo, mesmo com crianças pequenas. Às vezes, até adultos apresentam essa mesma imaturidade. O que quero dizer com isso é que, se alguém empurra uma criança pequena, o que essa criança faz? Ela empurra de volta, ela devolve a mesma coisa que experimentou de volta para o outro. E aí, o que acontece? Será que isso resolve o problema? Será que melhora a situação? De jeito nenhum. Para uma situação que foi lamentável, talvez até injusta, fazer algo que está errado só piora. E o que vemos que não se encontra nessa situação? A glória de Deus, o que não está sendo feito, nenhum ministério. Nós podemos esperar imaturidade de crianças pequenas, mas devemos crescer na fé. Nós somos chamados a viver de maneira diferente. Nós não somos chamados a nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela verdade do reino, pelo poder do reino, pela perspectiva do reino. É exatamente isso que esta passagem vai transmitir a você, se você não somente compreendê-la, mas também aplicá-la em sua vida e nas várias situações que você e eu encontrarmos. É assim que devemos agir. Por isso, Paulo diz: abençoem aqueles que os perseguem. E continuando, ele fala: abençoem-nos e não os amaldiçoem. Quando ele usa o termo amaldiçoar,
Não pense que estamos falando sobre colocar algum feitiço sobre alguém. Esta não é a maldição de que a Bíblia fala. Quando ela trata de uma maldição, não pense nesse sentido, pois amaldiçoar simplesmente significa falar indelicadamente ou de uma maneira contraditória com essa pessoa, ou que fará com que outros pensem indelicadamente ou de forma contrária sobre aquela pessoa de quem você está falando. Então, não fale sem delicadeza ou negativamente com essa pessoa. Que pessoa? Aquela que está te perseguindo, fazendo você sofrer, fazendo com que você sinta desconforto, que está arruinando o seu dia, que está em desacordo com você, sendo talvez até mesmo seu inimigo. Paulo então simplesmente diz: não os amaldiçoem. Nunca nos foi dada a liberdade de falar uma maldição, uma palavra desagradável para outra pessoa sobre aquela que está nos causando problemas. Então ele diz, olhe novamente, abençoem aqueles que estão perseguindo você, abençoem e não amaldiçoem. Versículo 15. Aqui ele vai passar por várias situações diferentes, várias experiências diferentes que uma pessoa pode ter. Agora, vamos aprender como nós deveríamos ser. Paulo então nos diz, olhe no versículo 15, alegrem-se com os que se alegram. Muitas vezes coisas boas acontecem a alguém. E, por qualquer motivo, a insegurança dessa pessoa, seu orgulho, seja lá o que for, em vez dela ficar feliz com essa pessoa por algo bom, por alguma situação boa em que essa pessoa possa se encontrar, em que essa pessoa se encontra, isso faz com que a outra pessoa se sinta pior consigo mesma, se sinta deprimida, se sinta infeliz. Até o bom dia que uma pessoa dá, muitas vezes arruína o dia do outro. E o que Paulo está dizendo é que isso não é nunca apropriado. Nunca é apropriado para os crentes. Veja, ele está nos dando mandamentos aqui, mandamentos da nova aliança que são relevantes para o povo do reino. E ele diz, novamente, alegrem-se com os que se alegram. Se alguém está tendo um bom dia, se essa pessoa está feliz por isso, que você fique feliz por ela. E o contrário, quando alguém está chorando por estar passando por momentos difíceis, quando a pessoa está passando por situações desagradáveis, coisas tristes estão acontecendo com ela e ela chora, Paulo diz, e que vocês também com eles chorem. Depois, olhe para o próximo versículo, o versículo 16. Paulo está falando sobre como agir de maneira adequada espiritualmente. O que isso significa? Agindo de maneira que se traga a presença e a ação do Espírito numa situação. Vou dizer isso de outra forma. Agindo de maneira que o ministério seja realizado. Olhe agora o versículo 16, onde Paulo diz literalmente, esta ou a mesma. Ele está falando sobre sentimentos. As pessoas que se alegram têm um sentimento de felicidade. As pessoas que choram, elas ficam tristes. O que ele está dizendo aqui é a maneira adequada, é sentir da mesma maneira que a outra pessoa está sentindo. Vamos então dar uma olhada aqui onde Paulo diz, da mesma maneira hajam uns para com os outros. Ou seja, você pensa e age da mesma forma que eles pensam. Como faço para aplicar isso a uma situação? Alguém está muito infeliz porque algo foi feito a ela. Ela passou por alguma experiência ruim. Talvez alguém tenha feito algo e ela talvez tenha apenas acontecido uma coisa que está lhe causando sofrimento e tristeza, ou algo assim. O que ele está dizendo aqui é que você precisa pensar e agir da mesma forma, ou de maneira adequada. É preciso que você entenda a dor, a ferida, a desgraça que essa pessoa está enfrentando. Olhe para isso da perspectiva dela. Tenha o mesmo ponto de vista e identifique, tenha empatia pela pessoa. O que compreendemos é que essa empatia é necessária para realizar o ministério.
Somos chamados para sermos bênçãos. E se você não consegue ser empático por alguém, você não será capaz de abençoar essa pessoa. Pode ser que você nem veja a necessidade dessa pessoa ser abençoada, porque ela precisa ser abençoada. Como abençoá-la? O que ela está atravessando? Então Paulo quer que tenhamos o mesmo sentimento que os outros estão tendo, que pensemos da mesma forma. Perceba que nada disso é por acaso, pois tudo isso está sendo escrito pelo Espírito Santo, que usa de pessoas santas. O que quero dizer por pessoas santas? Pessoas que foram destinadas para o propósito de Deus e que estão escrevendo essas coisas, pois existe um relacionamento entre elas e até mesmo uma ordem. Agora, o que pode me impedir na minha condição de servir a Deus, na minha capacidade de abençoar outra pessoa, na minha capacidade de ministrar? Ele nos dá um grande motivo que vai impedir o Espírito, apagar o Espírito, entristecer o Espírito. Que motivo é esse? Ele diz: olhe atentamente para o texto, na metade do versículo 16. Não pensem. E a palavra a seguir significa de maneira arrogante, de maneira elevada, de maneira orgulhosa. É assim que entenderíamos hoje em nossa língua. Não pensem de maneira orgulhosa. O orgulho sempre tem a ver com o ego. Não leve isso em consideração. Você tem uma oportunidade de abençoar alguém, de ministrar para essa pessoa, de ajudá-la, de prestar-lhe assistência, de incentivá-la, de ensiná-la a ser misericordiosa. Todas as coisas que aprendemos na semana passada. Porém, o orgulho atrapalha, ou seja, não sejam orgulhosos. Mas como veremos, precisamos seguir o exemplo do Messias. Em outra passagem, Paulo escreve, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, que a mesma mente que houve no Messias também esteja em você. O que significa essa mesma mente? Nessa passagem de enorme significado teológico, ela fala sobre a kenosis. E o que é isso? É uma palavra que implica em se esvaziar. É uma palavra que implica em ter humildade. Assim ele diz: não sejam orgulhosos, não pensem em si mesmos. Como isso vai me impactar? O que isso vai me custar? Que outras coisas eu poderia estar fazendo além disso? Esses não são os pensamentos do ministério. Pense sobre o exemplo perfeito, Messias e Yeshua. Se você olhar em algum momento em Isaías 63, vemos que Deus olhou para a situação da humanidade. E ele viu que ninguém estava querendo ajudar ninguém. Ninguém estava disposto a fazer nada. Ninguém estava preocupado com o julgamento eterno e a condenação eterna que cairiam sobre a humanidade. Então, o que aconteceu? Deus os tomou sobre si mesmo. Agora, será que Deus se beneficiou com isso? O que ele ganhou com isso? Absolutamente nada. Deus não faz nada motivado pelo ego. Por quê? Deus não precisa de nada. Deus é perfeito. Deus nunca fica em falta. Então, nada que Deus nos diga, nos instrui, nos manda fazer, é para o bem dele. Ele não precisa de nada. Então, o que entendemos com tudo isso? Aquilo que ele me manda fazer ou vai beneficiar outra pessoa. E eu tenho uma oportunidade de servir a Deus sendo uma bênção para outra pessoa. Como é maravilhoso poder usar o tempo assim. Ou o que ele está me falando para fazer à medida que eu ministro em seu nome para cumprir o seu propósito. Deus vai olhar para isso e vai agir em minha vida. Isso é algo que podemos chamar de uma espécie de apólice de seguro espiritual. Ou seja, aquilo que eu faço para os outros, Deus vai determinar de volta para mim. E nós já sabemos disso de uma maneira negativa, mas essa mesma verdade deve ser aplicada a uma situação positiva. Assim, quando você é uma bênção para os outros, quando você atende às necessidades dos outros, Deus vê o que você faz. E o que a Escritura diz em Hebreus? Deus não é injusto, ou seja, Deus é justo, e Ele se lembrará de todas as coisas boas que fazemos em seu nome.
E o que ele faz? Ele vai nos recompensar por isso. Então, precisamos entender aqui, não sejam pessoas que pensam de maneira orgulhosa, mas continue lendo no versículo 16, mais ao final, onde está escrito: mas com os humildes. Esta palavra pode significar humilde, mas também pode significar os que são modestos. Esta palavra pode se referir aos que, na sociedade, o mundo vê numa classe inferior, numa situação inferior. Pessoas que muitos no mundo simplesmente ignoram, ou ainda pior, que veem essas pessoas modestas, humildes, que não têm necessariamente uma posição ou que não têm muitas posses ou influência. E o que acontece? Elas os veem como pessoas que são facilmente dominadas, de quem você pode se aproveitar. E Paulo diz, nunca faça algo assim, mas para o órfão, a viúva e o estrangeiro, seja gentil. Isso é o que nos distingue como povo de Deus. Pois quando vemos um órfão, que ministremos. Quando vemos uma mulher que é viúva, que ministremos. Quando vemos um estrangeiro, como ele nos disse na semana passada, para termos amor pelo desconhecido, pelo estrangeiro. E como eu disse no final do nosso estudo, Deus está nos dando oportunidades, pois há muitos refugiados, muitas pessoas que estão sendo obrigadas a deixarem suas casas por vários motivos, a guerra sendo um deles. E nós vemos que precisamos demonstrar nossa fé em relação a essas pessoas. Desse modo, Paulo diz, não sejam arrogantes, orgulhosos, mas associem-se com os humildes. Depois, olhe para a última parte do versículo, que diz assim, não sejam. Em muitas Bíblias, a palavra que vem é sábio. Não sejam sábios. Mas, literalmente, é a palavra pensar. Alguns, por outro lado, dirão que é um adjetivo em grego. E o adjetivo e os substantivos, muitas vezes, são apenas um. Apenas o contexto ou o uso diz qual classe de palavras é, se é um substantivo ou um adjetivo. E eu argumentaria quando olhamos para o final do versículo 16, onde está escrito, não sejam. O que está dizendo aqui? Pensadores, não sejam pensadores por si próprios. Ou seja, o que Provérbios capítulo 3 diz, não se apoiem em seu próprio entendimento. O que ele está dizendo aqui não é, não pensem. Claro que devemos pensar, mas não por nós mesmos. O que ele está enfatizando é que, se vamos realizar o ministério, somos dependentes da revelação. Então, não pense logicamente segundo o homem. Não traga a sabedoria deste mundo, o conhecimento deste mundo para ele. Mas se você vai fazer o que ele diz aqui, e usar esta verdade de forma que agrade a Deus, servindo a Deus ao servir ao próximo, então não sejam pensadores de si próprios, pois precisamos da revelação de Deus. Versículo 17. Não retribuam o mal com o mal. Se alguém é rude com você, que resposta lhe vem naturalmente? Que o homem velho seja rude com esta pessoa. Essa é a nossa antiga natureza. A do velho homem que estava dentro de nós, que deveria ser pregado na cruz, morto e enterrado. Mas muito frequentemente nós voltamos a esse velho comportamento. Nós precisamos nos lembrar que somos um novo homem, uma nova mulher no Messias. Então Paulo diz, não retribuam o mal com o mal. Prosseguindo diz, procurem. Esta palavra traz a ideia de preparar e dar. Mas a tradução de muitas Bíblias é procurar o que é bom. Procurem fazer o bem perante todas as pessoas. Procurem o que é bom para elas. Da perspectiva de Deus, da verdade de Deus, da revelação de Deus. Isso remonta a um princípio muito simples, que queremos influenciar as pessoas e não manipular as pessoas. Muitas pessoas hoje querem que outra pessoa faça algo porque isso vai beneficiá-las. Isso não é espiritualidade, isso é pecaminoso. Uma manipulação que tem a mim como objetivo final, o que desagrada bastante a Deus. Não.
O que queremos fazer é nos comportar de forma que tenhamos influência sobre essa pessoa e não manipulá-la de acordo com nossos desejos, mas que possamos influenciá-la, impactá-la, para que ela experimente a vontade de Deus, de forma que ela comece a escutar e viver humildemente, obediente à verdade de Deus, de forma que seja guiada pelo Espírito e não manipulada por nossos próprios desejos carnais, mas inspirada pelo Espírito de Deus. Vamos agora para o versículo 18, onde está escrito: se possível, se alguém for capaz. Outros ainda dizem: tanto quanto seja possível para você. Isso está mais para uma paráfrase, mas nos faz entender: se for possível a você mesmo, ou seja, tanto quanto dependa de você mesmo, com todos os homens. E está no plural, todas as pessoas. E continua: vivam em paz. Melhor dizendo, Paulo nos fala: não estejam em desacordo, em guerra, em conflito com outros. Em outras palavras, evitem conflitos. Isso não significa comprometer a verdade. Há pessoas hoje dentro da comunidade crente que estão fazendo algo que é desastroso, algo que em muito desagrada a Deus. Elas estão comprometendo a verdade de Deus porque dizem unidade. Não. Comprometer a verdade não traz unidade, mas traz julgamento de Deus sobre os que colocam em risco a verdade e os que concordam com isso. Não estamos falando de comprometer a verdade. O que estamos falando aqui é que, tanto quanto possível, tanto quanto você possa, que seja capaz, viva em paz. Não busque conflitos ou tente difundir o conflito com outras pessoas. Quando foi a última vez que você orou a Deus dizendo: Senhor, você me ajuda da próxima vez que algo acontecer e meu antigo eu atrapalhar? Eu posso me identificar com isso tão facilmente. Agora, faz algo que é errado, que é cruel, não é justo, é mesquinho. E o que acontece? Nós pensamos que isso nos dá a luz verde para agirmos de forma cruel, para retribuir o mal com o mal, para defender nossos direitos. Nós exigimos nossa própria justiça. E aí, o que acontece? Não vem nada de bom daí. Nós não somos testemunhos. E o que acontece como consequência? Nós criamos conflitos maiores. Paulo, então, está simplesmente dizendo para dissipar, para diminuir, para derrubar o conflito e sermos trabalhadores da paz. Versículo 19, agora. E não se vinguem, amados. Em outras palavras, não busquem vinganças com as próprias mãos. A palavra vingança é uma palavra muito importante. O que compreendemos é que eu nunca estou em posição de vingança. Por quê? Porque eu não sou Deus. A Escritura vai nos dizer, e observe o que Paulo diz logo no início deste versículo: não busquem vocês mesmos terem retribuição, vingança, amados. Em seguida, dê lugar à ira. O que ele quer dizer é, você não busca a vingança com suas próprias mãos, mas se Deus achar que é adequado, em algum momento no futuro julgar, manifestar sua ira, deixe que ele faça isso. É ele a pessoa adequada a fazer isso. Você e eu não somos. Nós nos envolvemos muito. Então, dê lugar, se necessário, se for a intenção, à ira de Deus. Por quê? Pois está escrito, minha é a vingança. Você conhece a palavra vingança em grego? Sabe o que ela significa? É muito interessante. Nós ouvimos a palavra vingança e pensamos numa coisa. Mas a palavra bíblica, o que ela significa aqui, você olha para ela e vê, é a palavra ek, que significa de, produzir algo de algo. Então ela significa de, proveniente de. A próxima palavra que vem dá uma ideia de justiça ou retidão. Portanto, vingança não é sobre eu ser defendido, sobre eu conseguir o que está vindo para mim.
o que eu acho certo, o que eu acho que mereço. Mas vingança sempre tem como objetivo trazer justiça de uma situação. E quem pode fazer isso? Deus. Então, nós não usamos vingança para nós mesmos. Quando Deus age de forma de vingança, é como objetivo de produzir retidão. E isso é muito importante. Preste atenção agora, quando Paulo diz: porque eu retribuirei, diz o Senhor. E ele vai trazer a retribuição, o pagamento de volta, se for necessário e quando for necessário. E o seu pagamento vai fazer com que haja justiça. Não o seu e nem o meu, pois isso pertence a Deus. Depois, Paulo nos dá algumas outras instruções que são muito estranhas às coisas deste mundo. Ele diz, olhe para o versículo 20. Portanto, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Pois ao fazer assim, você coloca brasas vivas sobre sua cabeça. Aqui, novamente, a implicação é: você não toma as coisas para si mesmo. Você é gentil, você é paciente. E você oferece aos seus inimigos aquilo que são suas necessidades. Se tiver fome, que lhe dê de comer. Se for sede, dê de beber. Nós não queremos que brasas vivas sejam colocadas sobre ele. Nós queremos que a bondade, que o amor, que o comportamento o mude, para fazê-lo submisso à vontade de Deus, de forma que ele comece a agir de maneira piedosa, de maneira justa. Portanto, se ele não fizer, então, no tempo de Deus, na ação de Deus, haverá as brasas vivas. Mais um versículo e terminamos. Paulo diz aqui: não se deixem vencer pelo mal. Não deixem o mal dominar você e transformá-lo em algo que você não deveria ser. Ele diz, não se deixem vencer pelo mal, mas superem, vençam o mal com o bem. Quando encontrarmos o mal, o que faremos? O bem. E o que é o bem? A vontade de Deus. Quando fizermos isso, fazer o bem, derrotar o inimigo, isso trará, no final, aquilo que Deus quer que haja. Essas são informações muito práticas que, se você se concentrar nessas palavras, se estudar essas palavras, se você as ler várias e várias vezes, se orar por elas, eu te prometo, se você começar a aplicá-las em sua vida, você vai ficar surpreso com a transformação que vai acontecer em você. Transformation that takes place in you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.